Gonçalo, eu acho que, perante o cenário político atual, é importante perguntar o que é que muda com a ida a eleições legislativas antes de termos agora as autárquicas. Muda, primeiro, obrigado pela oportunidade e agradecer ao Martim esta possibilidade de poder conversar sobre política, que é uma coisa que me fascina desde pequeno, também desde jovem, mas com menos idade do que tu, que é estas lógicas de pensarmos aquilo que é o desenvolvimento coletivo daquilo que é o bem comum e, portanto, partilhar contigo também a minha opinião sobre vários assuntos. Sobre o assunto da crise política atual, o que é que se ganha e que tipo de se contamina ou não as eleições autárquicas. Claro que vai contaminar, porque atualmente o português, por natureza, não gosta muito de eleições, tanto mais que viemos num regime ditatorial que teve muitos anos de existência, e o nosso sistema democrático ainda é relativamente recente. Portanto, nós queremos estabilidade, gostamos de estar tranquilo, e não tem sido. E o português, por natureza, acha que de facto estas eleições, estas ou outras quaisquer, está sempre melhor. E não tem a ver com partidos, porque já anteriormente também dizia-se a mesma coisa relativamente à crise que houve com António Costa. Portanto, por natureza, o português não gosta de eleições. Este episódio contou com o apoio da Tons e Tendências, responsáveis pela decoração deste belíssimo cenário. Se quiserem saber mais, os links para o site e redes sociais estão na descrição. Voltamos ao episódio. De facto, isso tem implicações ou não com as autárquicas? Eu acho que vai ter no contexto de saturação, porque se já é difícil captar as atenções das pessoas para a política, dentro de 2 meses termos umas eleições em que vai ter um período de campanha bastante intenso, onde se antevê uma lavagem de roupa suja muito grande. Vai fazer com que as pessoas saiam de umas eleições saturadas dos políticos, do discurso político, das propostas políticas, e portanto vão entrar logo assim noutras e dizem, mais outra vez, agora são outros. E depois ainda há as presidenciais que ainda chateiam. Logo a seguir depois temos as presidenciais, portanto vamos ter aqui um período em que, em termos do debate político, das ideias, vai haver uma certa saturação. Isso poderá traduzir-se numa consequência que é o aumento da abstenção, por o efeito de saturação, como tinha dito. Por outro lado, se esta crise era adiada ou não, ou se podia ser evitada, não é? Que é a questão que se coloca. O regime como está foi construído assente em 2 partidos grandes, o PS e o PSD. Estes 2 partidos, se em tendência, não haveria muito espaço para outros poderem surgir e ameaçar aquilo que será os partidos mais de regime, mais centrais, mais moderados. Pronto. O facto de não existir capacidade de diálogo ao centro fez com que os extremos crescessem muito, e, portanto, começou com o Bloco de Esquerda, depois sabíamos que mais tarde ou mais cedo ia aparecer a extrema-direita, como apareceu na Europa. Portanto, nós vivemos, de facto, num mundo em que já não é de bipartidarismo, está muito fracionado, com uma tendência para os extremos crescerem, porque, sobretudo aqueles assentam no populismo, porque as pessoas estão saturadas dos partidos do regime, porque tiveram oportunidades de governar e de cometer erros ao longo dos anos. E também assenta mesmo nessa ideia, criticar o sistema para depois, eventualmente, o Chega critica muito o sistema. Aliás, tanto do partido de extrema-direita como de extrema-esquerda criticam o sistema, mas querem todos fazer parte. Sim, quer dizer, e no dia em que fizerem parte, deixam de ser do sistema, não é? Passam a estar dentro do sistema. Dentro do sistema. Passam a ser seguramente iguais aos outros. Exatamente. Porque o exercício da atividade política é o exercício de uma vida normal, que é comete-se erros, comete-se atropelos, e portanto quem exerce o poder tem tendência depois a perder algum protagonismo. Quer dizer, protagonista até pode ter cometendo coisas erradas, mas começa a ficar muito prejudicado naquilo que é as suas ideias, as suas propostas, porque vão dizer, mas agora estava há um mês atrás a dizer uma coisa e agora está a fazer, agora que está no poder podia fazer diferente, está a fazer igual. É sempre mais fácil falar da oposição. É sempre muito mais fácil. Isto é muito natural também nos dias de hoje, porque a política moderna mudou muito. Portanto, eu comecei a minha vida autárquica há 16 anos, faço política desde os 16, não é? Faço política, é sério, só faço agora. Mas ao longo da minha vida sempre fiz política, sempre gostei de política, sempre acompanhei a vida local, nacional, pronto. Agora temos que acompanhar a política europeia e mundial, porque o fenómeno de globalização faz com que qualquer
atitude de um Presidente junto a um Presidente de Câmara, tem que pensar o que acontece no mundo. E, de facto, a crise atual reflete-se no nosso dia-a-dia. Não há volta a dar. Uma guerra na Ucrânia tem implicações de inflação. A inflação sente-se em toda a Europa e em Portugal em particular. A crise energética provocada por fenómenos internacionais tem consequências no nosso dia-a-dia. Portanto, nós temos mesmo que estar atentos à vida política, geopolítica mundial. Não podemos só fingir que, como somos muito pequenininhos... Não, isso já não existe. Não dá, exatamente. A paisagem, o efeito da globalização é muito interessante. Quando a globalização era só dos produtos que vinham da China, a gente achava muito engraçado. Agora compramos uma porcaria qualquer por meia dúzia de euros, temos aqui um produto chinês tão engraçado, nem ligámos a isso. Estávamos fascinados com a globalização. Quando a globalização deixou de ser só de produtos e passou a ser de pessoas, então aí a brincadeira é que mudou, que é a paisagem humana dos territórios, num território global, onde toda a gente anda de um lado para o outro livremente. Começamos a fazer confusão. Muita confusão. Que eu gosto muito, eu sou muito multicultural. Mas quando chega a uma escola, 50% são estrangeiros, e para muita gente bate na cabeça. Para a malta mais nova, admito que estejam habituados a entender um bocadinho mais a diferença. Para o pessoal cota como eu, mete um bocadinho de confusão e, portanto, é natural que este cenário da globalização que se está a viver, que é a globalização das pessoas, que é a integração de culturas diferentes nos territórios, que as pessoas podem circular com mais facilidade, vai ser o tema ainda dos próximos anos, é esse que vai marcar o crescimento da extrema-direita. Muito bem, a conversa está bastante interessante, mas vamos avançar aqui para a primeira pergunta que eu gostava de fazer, que são: quais é que são as principais áreas do município e que impacto concreto é que acabam por ter depois na vida das pessoas? Sim, nós trabalhamos em várias frentes, não é? Portanto, há uma área importante, que é a área do urbanismo, ou seja, tudo o que é planeamento, autorizações de crescimento da cidade, das aldeias, seja na vertente de habitação, indústria, comércio, passa muito pela nossa capacidade de licenciar com rapidez e com justiça, e recumprindo as regras. Esse é um papel muito importante. No entanto, hoje temos cada vez mais considerados com o feito da descentralização do Estado, ou seja, o Estado faliu. Há uma falência do Estado, que agora é evidente, voltando ao assunto de nós temos cada vez mais pessoas que vêm de fora, que não contribuíram para o bem comum. Bem, qual é o efeito do crescimento da extrema-direita em Portugal e na Europa? Que é a minha geração, a geração dos meus pais, dos meus avós, através dos impostos que foram pagos, da segurança social, etc., construir um bem comum. O que é o bem comum? É construirmos estradas, pontes, escola pública, hospitais públicos, centros de saúde. Criámos um mundo, com os nossos impostos e com a ajuda da Europa, um mundo que era nosso. Bem, a gente partilha o nosso mundo com os outros desde que não deixe de existir para nós. Claro. A partir do momento em que há um choque no sistema, onde para um serviço que atualmente tem uma capacidade de resposta para 100, tem que dar resposta para 150 ou para 120... Começamos a culpar as pessoas que não estavam cá. E, portanto, este é o efeito que está a acontecer, que é o Estado diminuiu a sua capacidade de resposta. E depois, claro que existem sempre também o pensamento mais neoliberal que diz, a culpa é do Estado, isto se fosse tudo livre era tudo muito bom, até ao dia em que a gente precisa do Estado. E o Estado acontece aonde? É quando tens uma doença grave e quem te salva a vida é o Serviço Nacional de Saúde, não é o privado. Esta é assim, ainda agora tenho, e atenção, pessoas ricas, não é só uma questão de, tenho dinheiro, vou ao privado, não. Mesmo pessoas ricas que vão ao privado não têm resposta, porque a resposta está no público. Isso é um capital que foi de investimento ao longo de anos, na formação, na preparação, na maquinaria, etc. Portanto, o Estado tem que existir sempre para garantir qualidade de acesso e igualdade de oportunidades a todos. Tem que existir sempre. E, portanto, quando há uma carga muito grande, como é a procura pela escola, a procura pela creche, a procura pelo centro de saúde, não sei o quê, e ela tem um choque com quem vem de fora, faz com que cresça o sentimento de expulsão, de repúdio. Se tudo funcionasse bem, é isso mesmo. Ninguém ia culpar ninguém, não ia questionar nada. O que está a acontecer é o Estado português tem-se demitido das suas funções e temos menos Estado. Como temos menos Estado, temos mais pessoas, está a rebentar pelas costuras. Está a qualquer dia rebenta, que é, não há polícia, não há GNR, não há professor,
não há médico, não há enfermeiro, porque nos dias de hoje ser funcionário público ou ser político, já que isto é, como é que chama o programa? É Política que interessa. política que interessa, que é. Também no futuro não vai haver muitos políticos. Não, cada vez menos. Porque para aquilo que é o nível de exposição que existe, a responsabilidade que tem para aquilo que ganha, voltando ao tema inicial da crise, não é? A crise política é porquê? Porque há um rendimento. O que vale é que isto não vai ser visto por muita gente, espero ver. Porque há um rendimento que o Primeiro-Ministro precisa e que se habituou a ele. Nós acabamos por não conseguir atrair pessoas com valor, sejam deputados. As pessoas que têm valor não se querem submeter àquele rendimento e àquela exposição. Olha, é um pouco parecido como... Às vezes penso, isso que é que leva um gajo a ser padre, não é? Tem que haver vocação. Tem que haver uma paixão. Porque em condições racionais, aquele que só visa a qualidade de vida, um bom rendimento, uma boa vida, dificilmente chega a querer ter esta profissão. Mas a verdade é que, ao contrário da tua geração que procura felicidade, eu quero ser feliz no local de trabalho, que é uma coisa engraçadíssima, eu gosto da piada, eu também gostava de ser feliz, mas eu, para pôr as outras pessoas felizes, preciso ser infeliz. Ok. Acontece isso muito, tem a ver com esta questão geracional. Antigamente as pessoas casavam sem amor. E depois, se tivessem sorte, durante a relação, podiam apaixonar-se e podiam ser felizes. Mas a grande maioria dos meus avós e outros, não era o meu caso, não era o caso dos meus avós, mas da idade deles, viviam as vidas casadas, mas infelizes, porque estavam habituados a sofrer. E isso é positivo? Não, não é. Se esta geração procura mais a felicidade, acaba por ser algo negativo ou... Acaba por ser, não pode ser só o fim em si mesmo. Porque se a felicidade representar estar em casa dos pais até aos 40 anos, os pais são infelizes. Sim. Ou seja, há aqui um equilíbrio para ser feliz. Para uma pessoa ser feliz, para um médico ser feliz, não quer fazer horas extraordinárias, não quer fazer urgências, porque quer ter tempo para ir ao ginásio e passar férias. Está bem, mas alguém tem que tomar conta de... Sim, é o equilíbrio entre felicidade e conforto. E felicidade, conforto e esforço. Exatamente. Dedicação. Nós temos doses de felicidade e doses de esforço e desmotivação. Eu não devia estar a falar sobre isto, porque estou a particularizar muito as situações profissionais. Mas hoje, problemas que existem nos locais de trabalho, nas empresas, na função pública, em tudo há efetivamente quem procura prestar os serviços e desempenhar com produtividade, com inteligência, acima da média, porque hoje quem sabe utilizar tecnologias é muito mais produtivo do que funcionários mais antigos, mas depois aqueles que precisamos de mais carga, mais horas, nem sempre conseguimos, o que faz com que muita da resposta do Estado vá abaixo. Também vá abaixo, não é só menos quantidade de recursos, são menos horas, são menos horas extraordinárias, são menos oferta no que diz respeito à disponibilidade para resolver problemas que precisam cada vez mais de recursos. Quase à lei do mínimo esforço, não é? Um bocadinho, em alguns casos é. E depois na função pública existe outra coisa que é o efeito da ineficiência da função pública, que a gente está isso em economia e gestão, que é aquela lógica, se eu ganho mesmo que tu, porque é que eu estar a esforçar feito um maluco a trabalhar mais? Porque no fim a gente ganha todos. Tu sabes qual é que vai acabar por acontecer? Aquele que trabalha muito vai acabar por trabalhar o mesmo daquele que trabalha pouco. Portanto, tudo vai ser colocado na fasquia, nivelado por baixo, não é por cima. Mas pronto. Colocando... eu tenho uma dificuldade porque a minha geração, 19, 20 anos, consegue olhar para a Assembleia da República, para os deputados e perceber as suas funções, mais ou menos. Mas eu falo com amigos e poucas pessoas conseguem perceber o papel fundamental que a Câmara Municipal tem. E era isso que eu te ia perguntar. Como é que diz a um jovem de 20 anos a importância que é votarem agora nas autárquicas e informarem-se acerca deste tema? Vamos ver. O político autarca acaba por ser o político onde as pessoas têm um nível de proximidade, como eu estou a ter contigo, que tenho com a maioria das pessoas em Leiria. É por isso que ganho. É um trunfo, certamente. É por isso que ganho. Também me sai muito da minha felicidade. Pronto. Estar perto, não é? É estar perto. Se a relação do político deve ser muito importante. Portanto, o autarca,
para as pessoas que têm dúvidas, é aquele que de facto está no terreno a resolver problemas e resolve problemas todos os dias. Não os consegue evitar, porque senão, mais tarde ou mais cedo, dizer, pá, o gajo não me resolve os problemas, está lá a fazer o quê? Mais ao pôr lá o outro. Portanto, o nosso nível de exposição, de entrega, proximidade é muito grande. Segundo aspecto, que é aquilo que eu tinha há pouco estava a dizer, o Estado entrou em falência e, portanto, cada vez mais as autarquias vão resolver problemas do Estado, que é, há falta de médicos, arranjar aí um bata branca para a gente arranjar médicos para o sistema de saúde. É preciso arranjar uma escola ou um tribunal, a gente faz um contato interno administrativo, vamos fazer o tribunal. Há mais problemas sobre... Cada vez mais responsabilidades, porque a população exige ao político de proximidade que os resolva. Se não resolve, está lá a fazer o quê? Sim, é isso mesmo. E, portanto, vamos ter isso mesmo que a malta se pergunta. Atualmente temos depois competências que são habituais. Há pouco dei o exemplo do urbanismo, mas na área de educação temos um papel fundamental, porque nós é que mantemos o sistema educativo desde a pré até o secundário nas nossas mãos, com a gestão de todo o parque escolar, os assistentes ocupacionais, só não temos a parte dos professores. Temos a parte muito importante, tudo a ver com a lógica ambiental, passa muito pelas câmaras. Nós é que fazemos a recolha do lixo, nós é que fazemos o fornecimento de água potável à casa das pessoas, nós é que recolhemos as águas produzidas e que são efluentes domésticos, nós que os recolhemos e nós que o tratamos. Portanto, isto está geralmente entregue aos serviços municipalizados de saneamento e água. Nós temos a nossa empresa que faz esse papel, que é um papel relativamente bastante importante, como é óbvio. Temos um papel na cultura e no associativismo em geral, cultura e desporto, que é muito da nossa base diária de formação de jovens. Tem por detrás o associativismo, mas por trás do associativismo está sempre uma autarquia, não é? Ou ajudar a comprar carrinhas, ou ajudar a... Pronto, temos sempre uma base de apoio. Nos sítios onde as câmaras são mais ricas dá-se mais, nos sítios onde há muita, no nosso caso temos algum dinheiro, mas também temos muita oferta. Na base associativa, que é a base, o que é que nos distingue como região ou como concelho? O empreendedorismo dos empresários, o empreendedorismo social, que muitos deles são empresários também. São as pessoas que de repente na aldeia querem fazer um lar, são as mesmas que de repente vamos fazer aqui um pavilhão desportivo, fazem um pavilhão desportivo. Existe muito isso em Leiria? É top. Importantíssimo, claro. Não há melhor no país. A rede que temos associativa, seja na cultura, no desporto, na área social, top. De repente, só para teres uma ideia, PRR vai ajudar a financiar o aparecimento de creches, que nós temos poucas, devido àquele fenómeno da imigração. As pessoas. Então nós lançámos um desafio ao associativismo, foi, nós fazemos o projeto, fizemos um projeto tipo de creche. O PRR pagava tipo 60%, nós tínhamos, nós colocamos lá o resto do dinheiro. Okay. Tivemos 6 creches a ser feitas, o que vai subir aí para 500 vagas novas, o que significa que nos próximos anos, depois de elas estarem inauguradas, esta pressão que existe nas creches vai diminuir. Já não há aquela coisa que é o meu filho, não entrou na creche por causa daquele casal brasileiro que pôs lá a criança. Vendo de fora, as pessoas muitas vezes vão aparecer essas creches e ninguém vai olhar para isso e dizer foi a Câmara. Há muitas pessoas que não conseguem fazer a distinção. Qual é que é o papel da Câmara? O papel da Câmara também não pode ser... Também não me preocupo muito com isso, que é... desde que as coisas apareçam feitas, não me interessa muito se é de Câmara ou não é. Se eu te disser que tudo o que se faz de cultura em Leiria nos últimos 10 anos, a Câmara é o motor, mesmo não sendo o protagonismo, é impensável pensar fazer um entre muralhas no Castelo sem a Câmara ser um parceiro ativo. É impensável fazer um Leiria sobre rodas sem a Câmara ser o parceiro principal e ter depois um conjunto de parceiros por trás. Acho que isso na cultura é mais perceptível. Eu acho que ou fazer um festival de música, sim. ou fazer o festival da Porta, etc., sem dizer, de facto a Câmara teve que ajudar. Claro que nunca é suficiente, não é? Porque dizem, então se isto fosse em Viseu, dava-nos muito mais dinheiro. A gente já sabe, mas isso é lógico do processo negocial que às vezes existe. Qualquer associativismo nunca está satisfeito com aquilo que tem, porque também dá sempre muito mais, os resultados são sempre muito melhores do que se fosse a Câmara a comprar. Mas pegando nisso, ou seja, agora o peso das autarquias é cada vez maior, falamos em problemas como a habitação, próprias creches, saúde, transportes, nós olhamos muito para esses problemas como fossem problemas globais e cada vez os municípios têm mais impacto direto em questões como a habitação, transportes, do que antes tinham. Claro. É assim, toda a política de mobilidade
está cada vez mais entregue às câmaras, não é? Pronto, a mobilidade, o transporte público, as ciclopistas, os estacionamentos, mobilidade, peso das câmaras no top. Total, quase. Total. Depois temos a dimensão da habitação. Que é um problema que se fala muito. Sim, o problema da habitação é um bocadinho mais complexo. Claro que tem que haver políticas nacionais e depois há uma dimensão local evidente, não é? Que depende de caso a caso. Depende de local a local, das suas dimensões e dinamismo económico. A política de habitação no Alentejo é diferente da política de habitação em Lisboa ou em Loures. No nosso caso, a nossa política de habitação atinge, aqui sou um bocadinho mais liberal no pensamento, resolver o problema da habitação terá várias dimensões, lado da oferta e da procura. No caso daquilo que é a procura de habitação acessível, nós temos um programa em que ajudamos as famílias que, tendo trabalho, tendo algum rendimento, não conseguem, têm dificuldades, o seu esforço para pagar a renda da casa pode não ser suficiente. Nós preferimos apoiar essas famílias para que possam ter acesso à renda. Ok. Esse é intervir através da procura. Há quem também faça intervenção através da oferta, que é bem, agora vou construir aqui não sei quantos prédios, para estes apartamentos, a gente vai colocá-los no mercado de arrendamento para classe média, baixa, para atingir as mesmas pessoas que estava a falar ainda há pouco. Bem, se formos a fazer isto, nós estamos a fazer um parque habitacional de algumas centenas, em alguns casos milhares de apartamentos, em que todos os dias temos que fazer manutenção dele, temos que fazer cobrança, temos que não sei quando, passamos a ter quase um sistema de habitação pública que tem uma responsabilidade elevadíssima, um volume de investimento assustador e um ritmo de concretização muito, muito lento. Portanto, nós estamos neste momento a apoiar cerca de 350 famílias no pagamento das suas rendas. Não estamos a falar de habitação social, de renda acessível. E temos os nossos projetos para construção, mas nunca serão suficientes. Mas porquê? E porquê é que em Leiria poderá ser diferente? Porque em Leiria também fomos educados, fomos preparados para trabalhar para ter a sua casa. E se não temos a casa é porque não estamos a trabalhar? Não é só isso. É preciso, hoje em dia não é preciso ter casa para comprar. Eu por acaso, a maioria dos casos da minha geração anterior, comprávamos apartamentos. Casávamos, queríamos viver por aqui, comprávamos o apartamento, se algum dia acontecesse algum azar ou vendíamos o apartamento, ganhávamos algum dinheiro. Nunca perdíamos dinheiro na venda dos apartamentos, mas havia esta facilidade de comprar para ficar para o resto da vida. Se algum dia quiséssemos fazer um upgrade na casa, vendíamos facilmente, ganhávamos algum dinheiro para Agora é quase impensável, pelo menos é tudo muito mais tarde. Hoje em dia o pessoal não quer ter, só quer usar. E não quer ter por vários motivos. Para já por não ter dinheiro para comprar. Porque é tudo muito mais caro. E portanto, ou compra mais tarde, ou compra com a ajuda dos pais, ou com a ajuda dos bancos, ou dos dois. É quase impensável hoje um jovem conseguir comprar um apartamento, um T2, estando a trabalhar há 5, 6 anos, impensável. De facto, há quem o ajude, ou familiares, primeiro, e depois um banco, ou então é muito difícil comprar. Mas também será mais fácil, porventura, arrendar. E o mais fácil arrendar porque pode, não tem que contrair empréstimo, pode à mesma ter ajuda dos pais e pode partilhar. Que esta coisa de a gente está numa casa, está num apartamento, mas tu és solteiro, está num quarto, é como faz na universidade, Exatamente. não é? Ou seja, a renda é alta, mas é dividido por 3, a gente não se aguenta. Pronto. Então, ou seja, o problema da habitação, a sua ótica será sempre resolvido com aumentar a oferta. Um bocadinho apoiar na procura em momentos muito importantes. Como falou, sim. Como falei, aquele pessoal que quer iniciar, ainda está numa fase inicial, paga a renda, não consegue, os pais não podem ajudar, eu acho que temos de estar a oportunidade. Outras é a habitação vai ser cada vez mais, vai ser partilhada, dificilmente vai ser adquirida, é difícil, dificuldade no mercado atual comprar apartamentos. Vai haver uma lógica de partilha de habitação. Tem que existir. Eu próprio, quando estudei em Lisboa,
epá, o quarto que tinha era um quarto de uma casa onde vivia uma senhora viúva e já de idade. Tinha 3 quartos, estavam lá 2 estudantes. Se calhar em Lisboa e no Porto é mais fácil abordarem essa ótica, mas A aqui minha mãe também é viúva, se calhar não está sujeita a isso e não precisa e não quer. Mas no futuro a pressão pode levar à partilha. E ainda bem que existe. Pá, no futuro vai-se partilhar carros, não é? Já ninguém quer que ter carro. Toda a gente anda de Uber. já ninguém quer Eu, ter quando tinha a esse- tua idade, aquilo que eu queria era tirar a carta de condução. Sim, sim, Tu- isso perde-se. Tu hoje eu não preciso de carta, eu preciso de um meio de transporte. É por isso que usam, ainda bem que usam Uber e o Bolt, essas coisas todas, porque assim podem ficar até à noite, até mais tarde e a gente fica mais tranquilos. Portanto, eu acho que há de facto uma mudança na sociedade que se terá que passar muito não pelo ter, mas pelo usar. E aí a malta nova da tua idade já percebeu isso muito bem. E faz contas. Avançando para isso, contas, é um E bom faz ponto. continha e diz assim, não, mas para quê? Vai, mas queres comprar por aqui? Então, mas compra na Vintage, compra muita coisa, é muito inteligente. Por acaso, ainda há pouco estava a dizer, quer ser feliz, tudo bem. Mas também são poupados. Fazem contas. Ok. Partindo agora para uma questão que é: o Estado está falido, cai mais peso sobre o município, mas o orçamento não é infinito. Como é que se gera este equilíbrio orçamental para conseguir responder a todas as responsabilidades? E quando não há esse orçamento, quais é que são as prioridades, quais é que são os focos da Câmara? É assim, há coisas que nós temos que garantir sempre, não é? A questão do tem a ver com a educação, está no topo das nossas prioridades, é uma área decisiva, muita gente precisa de nós todos os dias. Volto a dizer, a área do ambiente, saneamento básico, proteção civil, portanto, tudo o que seja funções vitais, elas nunca poderão ser abdicadas. Não? Se tivermos que abdicar, abdicamos do fogo de artifício da passagem de ano. Da cultura, né? Saúde, educação. A parte da cultura que a gente pode abdicar, mas o associativismo nunca. Por que razão? O associativismo, imagina, se nós deixarmos de dar apoio à JUV, ao ACS, ao GRAP, ou não sei quanto, esse apoio reflete-se no orçamento das famílias, porque depois ou acaba, ou vão ter que pedir às famílias, olha, em vez de pagar 30 euros por mês... Vai ter que pagar o dobro. Pronto. Portanto, há aqui um impacto grande. Claro que se tivermos que deixar alguma coisa para trás, são as competências que temos vindo, a sugestão que temos vindo a fazer do Estado, por mais que isso custe. Eu vou dar um exemplo. Segurança. Responsabilidade das câmaras municipais na segurança pública. 0. Mas gastámos 700 mil euros em câmaras de videovigilância. A responsabilidade não é... Não é nossa. Mas está bem, mas sentimos mais seguro. Porquê? Porque depois teres uma cidade segura implica ter uma cidade atrativa que gera economia através de mais habitação, mais qualidade de vida, mais habitação, mais oportunidades económicas. Ou seja, há aqui um efeito de escala que às vezes o investimento em áreas que não são diretamente nossas são multiplicadoras noutras áreas. Portanto, a segurança para nós não é só pela percepção. Não é? Fala-se muito da percepção. A percepção agora surgiu também. Surge, então, há a percepção da empresa, do primeiro-ministro, que ela presta serviços. Quando a gente já percebeu que não presta serviço nenhum, não é? Só aqueles que ainda não o viram bem. Agora, a questão da percepção. A questão da percepção é evidente que é exagerada por um interesse político, sobretudo da extrema-direita. Claro que ela subiu. Em Leiria subiu, mas nós não vivemos na Cova da Moura ainda. Estamos muito longe disso, mas muito longe. Claro que quando queremos criar uma percepção de insegurança para efeitos políticos, para ganhar votos, isto é como um negócio, é muito fácil. É fácil. É muito fácil ampliar nas redes sociais, criar um pânico social, etc. E as redes sociais têm um grande impacto. Também é mais fácil criar essa percepção e depois encostar umas pessoas à parede para dizer, está aqui um gajo com tomates para fazer umas coisas a sério. E vamos estar no gajo. Esse conceito da percepção surgiu e foi para várias áreas, mais da imigração. Sim. É o que se fala muito. Mas há muita a questão da percepção, a utilização da segurança para ganhar votos, tanto está para um lado, está sobretudo para o lado da direita, não é? Que é um fator crítico de crescimento. O que é que faz crescer a direita e a extrema-direita no mundo? A questão da insegurança, as questões da imigração. As duas coisas são fatores comuns, desde a Le Pen em França, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro. Orbán. É todos o mesmo,
É toda a mesma cartilha. E como sabem que é ali, pensem nisto no negócio, é ali que os votos vão cair, é ali que vão investir. E qual é que é o papel do centro, da esquerda, em relação a isso? Opa, o centro da esquerda está a falar cada vez para minorias, é por isso que está a afundar. Por muita pena minha. Porque é por isso que é a diferença. Qual é a diferença de um autarca de um político nacional? Para já nós não vivemos numa bolha. Eu acho que às vezes um político nacional vive numa bolha da Assembleia, não sabe o que é que se passa na rua. Depois, que a esquerda tem que ter um discurso para esta questão da integração, tem que ter. Tem que ter, não há volta a dar. Como é óbvio, tem que ser sensível a uma pessoa que tem os seus filhos para educar e que de repente deixa de ter acesso ao ensino secundário em virtude de não ter respostas. O problema é quem é que... Isso gera naturalmente um desequilíbrio. Este desequilíbrio deve ou não ser pensado e deve existir um equilíbrio. Tem que existir. É que não há volta a dar. Portanto, estamos a cometer uma injustiça. É esse sentimento de injustiça que faz com que os partidos de direita e de extrema-direita cresçam, os de esquerda afundem, porque o discurso da esquerda típica é o da integração, minorias, integração. Quanto mais estivermos encaixados nesse tipo de discurso, estamos a falar cada vez menos para o maior número de pessoas. E houve recentemente até uma polémica, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno, falou sobre a integração e fugiu um bocadinho àquilo que é a lógica habitual da esquerda. Isso foi muito controverso, sim. Foi muito controverso, eu dei-lhe os parabéns, acho que ele teve bem, não é? Nem é muito... Mas pronto, mas lançaram logo os cães. E surgiu por causa de uma posição do Presidente da Câmara de Louros, relativamente à questão se existir problemas nas casas de arrendamento, se uma pessoa que tenha sido condenada deve ou não ser expulsa da casa, não é? Portanto, houve uma grande polémica nessa altura sobre esse assunto. Portanto, porque de facto a esmagadora maioria das pessoas hoje em dia tem este pensamento. Portanto, ignorar o pensamento ou pensar para um partido responsável e que quer ter uma margem de crescimento grande, que quer continuar a governar. Não se pode ignorar tal pensamento. Não pode. Só ouvimos agora, tema. Quer dizer, daqui a um tempo, qual é a minha sensação? Isto é cíclico, não é? Como a economia. Daqui a um tempo vão reclamar que o Estado Social volta a ser importante. Atualmente o que está na moda é um pensamento mais neoliberal. Não é? Nomeadamente a iniciativa liberal, que vai crescer muito. Não é? O que é muito fácil ter um discurso neoliberal nos dias de hoje, porque hoje temos tudo. E o sistema, como o sistema está a ser atacado e está a ser invadido... e atualmente é insuficiente. É insuficiente, gera dúvida. Que estou a pagar impostos para ter uma porcaria daquela que nem tenho acesso. Não, mais vale ser privado. Os impostos e... Pronto. Sim. Agora, no dia que bater no fundo, diz assim, pá, quem me dera... Faz lembrar quando o Costa se foi embora e diz o Marcelo, pá, eu era feliz e não sabia que era tão feliz. Dizendo assim, foge, estava tão contente com António Costa, agora vem para cá este rural do Monte Negro. E ele disse, pronto. E quando só se vai perceber que precisamos de um Estado social quando as pessoas sentirem falta dele. Isso pode demorar mais uma década. Acha que vai acontecer? Vai, incontornavelmente vai acontecer. Acho que o caminho é partidos como a Iniciativa Liberal crescerem e as pessoas olharem menos como para o Estado como solução. Não, é assim, o regime dificilmente muda na Europa. Imagina, o Bloco de Esquerda quando apareceu era muito sexy. Há bem pouco tempo a esquerda era mais que a direita. Sim. A Geringonça governou Portugal há meio dúzia de anos, não é? Portanto, é natural que a direita cresça, este pensamento mais neoliberal, que só pagam impostos, é preciso ter cá um gajo como o Trump e não sei o quê para dizer as verdades e pôr isto na linha, etc. Portanto, vai aparecer umas tendências, o André Ventura vai continuar a crescer. Acha que vai continuar a crescer? É impossível que cresça. Mesmo com as polémicas todas, cresce porque não é um partido de uma pessoa só. Portanto, os outros podem roubar malas, podem ser pedófilos, podem ser não sei o quê, mas não interessa nada para o campeonato. O que interessa é que as pessoas votam André. André Ventura, não é? Sim, não volta no Chega, volta naquela personalidade. É um partido. Os partidos têm esse cariz. É assim muito carismático. Quer dizer, personalizados. Sim, há uma tendência para haver sempre um líder. E, de facto, nas eleições legislativas, as pessoas votam num líder. Mas para governar um país, não chega só uma pessoa. Tens de ter mais gente, tem que ter equipa. Eu não estou a ver no Chega, para além do André Ventura,
ter alguém capaz de governar alguma coisa. A minha questão é que muitas das pessoas, quando vão votar, não olham nessa lógica, numa lógica mais profunda do tema. Sim, é verdade. Eu acredito que há pessoas que votam no PAM a dizer assim, epá, os políticos são todos animais, ao menos voto no Partido dos Animais. Pronto, também é natural que estou farto deste pessoal, pá, para mim são todos iguais, mas vou votar no André Ventura que ao menos diz as verdades. Pronto. Há um nível cultural que está de facto inerente ainda a este pensamento. Admito que agora de facto haja uma tendência para as pessoas estarem saturadas, cansadas, etc. Mas a política no futuro vai ter cada vez mais radicais. Infelizmente, tudo aquilo que foi o pensamento democrático construído do nosso sistema a seguir às eleições, que assentou, como disse, em 2 partidos que tinham quadros fortes, que se preparavam para governar o país, para governar autarquias, tinham uma ideologia, tinham uma capacidade de relacionamento com a sociedade, foi-se deteriorando, dando crescimento a partidos mais pequenos, que têm o seu espaço político normal. Mas e a culpa disso também não pode ser retirada totalmente dos 2 partidos do centro? Sem dúvida. Têm uma quarta-parte significativa de responsabilidade pelos erros que cometeram, quer um, quer outro. O PS também cometeu muitos erros. E também há uma lógica natural, porque este fenómeno não é caso único em Portugal. Na Europa, atualmente, nos 27, só 3 países é que são de esquerda, onde o PS ganha. Isto há 10 anos era impensável. Quando foi a Troika, a maioria eram socialistas, agora são. É natural que os partidos socialistas tenham que ser repensados, alinhar o seu discurso mais uma lógica central e não tão de extremo, um pouco parecido como está a acontecer na Alemanha, não é? Na Alemanha é um sistema engraçado, funciona que é, já não vai haver maiorias absolutas no futuro, não é? A tendência é esta, um tem 23, outro tem 25. Cada vez mais. E portanto aquilo é dividido por 4, ninguém tem maiorias absolutas. Portanto tem que se aprender a governar com acordos, que é uma coisa muito gira. Mas às vezes aquela clubite partidária não deixa, que é o que assistimos muitas vezes. É, mas esse é o sinal da mudança, que é se de facto não há partidos grandes, sendo partidos com menos expressão, seja o PS, PSD, com o crescimento do Chega, tirando o Chega da equação, não é? Que é o tal cerco sanitário que se tem que fazer, não é? Tem-se feito, não quer dizer que no futuro aconteça, pode muito bem acontecer o PST, a exemplo do que aconteceu já noutros sítios, chegar a acordo com o Chega e governar. Falou-se muito disso. Sim. Falou-se muito disso. Não, quer dizer, nas últimas eleições o não é não, e de facto foi não. Mas sabes quem é que deu a mão para que se pudesse governar durante um ano? Um partido de responsabilidade como o PS. Sim. E agora pensavam que... o orçamento, a eleição de Presidente da Assembleia Municipal. E foi quase até ao fim. E esta aqui era, pronto, Teve quase teve quase a não ser, porque o pessoal também não queria, não é? O PS também não queria. Por mais diversos motivos. Notou-se claramente que... Agora é saber se virar o jogo, qual é o comportamento do PST. Minha leitura é esta. Os 2 líderes atualmente vão chegar a um ponto de conflito e de confronto que dificilmente vão conseguir sentar-se à boa mesa e conversar. Não é nunca aquela ideia de governo central em que... Não, com eles vai ser difícil. Contra a crise política nunca vai existir. Difícil. E aí, nestes líderes, difícil. Na Alemanha consegue-se, noutros países não se consegue. Pronto. Então, Também no futuro o que poderá acontecer é, tá bem, já não se entendem, nem, mas a gente governa o país à mesma, que é ter um Estado capaz de funcionar independentemente dos políticos, não é? Eu, por exemplo, vejo com muita dificuldade uma Câmara funcionar sem o poder do Presidente e dos vereadores. Eu falo pela Câmara de Leiria. Se nós não damos energia, se nós não colocamos energia, a Câmara funciona. Mas não anda a 200 à hora. Não anda a 200. Um país sem políticos também não vai andar depressa. E mesmo com políticos, se não quiser fazer nada, também anda devagarinho. E às vezes são os melhores, que é, olha, o gajo não fez erro nenhum, o gajo nisso não estou conta dele, é que ele andou. Nada. Sim, mas também só faz sentido estar na política para fazer coisas diferentes e andar mais rápido e criar mais, e fazer reformas, senão estamos em casa a cozer meias. E voltando às autarquias, daqui a 10 anos vamos estar presentes de um modelo mais descentralizado, com mais peso sobre as mesmas, ou não? Qual é que é? Sim, eu acho que a tendência crescente vai ser essa. As autarquias a tentar tapar todos os buracos e apagar todos os incêndios que há, não é? Seja na segurança, na saúde,
Na justiça não, porque é um poder relativamente à parte, mas tudo o que é falhas do Estado, as câmaras irem atrás. As grandes cidades vão ser as grandes cidades vão ter câmaras cada vez mais influentes, como Lisboa, Porto, Oeiras, E o modelo Cascais. não vai ser saudável. Porque podíamos tornar este modelo descentralizado saudável. E, ou seja, vivemos com isto de forma saudável. Mas sendo assim, acha que não vai ser esse o futuro? O saudável se houver dinheiro, a gente faz tudo. Um agradecimento muito especial à Image Dream que tornou possível a produção deste mesmo episódio. Se quiserem saber mais sobre os serviços que oferecem, os links estão na descrição. Voltamos ao episódio. O único problema é se tens que fazer isto com o mesmo orçamento. Se tens 150, Com mais encargos e o mesmo dinheiro. alguma coisa fica para trás e aí a gente vai começar a dizer, mas será que devemos fazer isto ou não? E até agora eu tenho aceito tudo e tenho ultrapassado os limites das competências da Câmara para a procura de uma qualidade de vida que as pessoas reclamam. Daí investir nos projetos Pata Branca, que é ter médicos, ajudar a pagar médicos para ir para os centros de saúde, senão estavam fechados. Ou fazer investimento na videovigilância, ou colocar motas na PSP, ou carros na GNR, não tínhamos que o fazer. Ou arranjar rotundas na estrada entre Leiria e Marinha Grande, numa estrada que não é nossa, vamos fazer a rotunda, senão morrem lá pessoas. Pronto. Podíamos não fazer, mas para mim é como o Covid. Mais importante é, se nós queremos fazer, se achamos que é importante, não há... Tem que ser feito. Tem que ser feito, é isso mesmo. Estou a perceber que a sua perspectiva futura não é nada positiva. Assim, no contexto global, quer dizer, vamos lá ver. Eu acredito em Leiria porque acredito nas pessoas de Leiria e também acredito na nossa capacidade de transformação. Portanto, estou animado para Leiria. Porquê? Porque também sinto, se nós continuarmos assim, nós vamos ser de facto uma cidade ainda melhor para viver. E nós temos muitas oportunidades de fazer crescer rápido, porque em 10 anos crescemos na cultura, no desporto, na notoriedade, na captação de investimento. Claro que isto se traduz sempre mais carga, né? Mais carros, mais insegurança, mais chatice, né? Mas nós estamos a crescer. Portanto, acho que temos condições... E Leiria vai conseguir continuar nesse crescimento? Sim, se tiveres alta velocidade, o sujeito de alta velocidade se concretizar, se tivermos as principais vias de comunicação nós estamos bem servidos de autoestradas, mas as circulares já não chegam, tem que funcionar mais. Se tivermos mais habitação, captação de mais pessoas, de mais empresas de serviço, que é uma coisa que eu gostava de ter mais, para captar jovens que já não vão trabalhar nas fábricas, mas que vão trabalhar nas empresas tecnológicas. Eu acho que vamos ter, de facto, uma grande capacidade de crescimento e de afirmação no contexto nacional. Porquê? Porque viver em Lisboa, para um jovem, é caríssimo. Mas mesmo para um sénior que tem teletrabalho, pode vender o apartamento em Lisboa, ou em Oeiras, ou em Cascais, e com o dinheiro que vende esse apartamento pode comprar por metade do dinheiro e ficar com o resto do dinheiro para o resto da vida. E eu tenho aqui esta Portanto, pergunta. há cada vez mais pessoas a deslocarem-se para cidades onde há qualidade de vida, onde o custo de vida é inferior ao sítio onde estão. E isto vai mudar tudo com a linha de alta velocidade. Certo. 35 minutos, 30 minutos, não é? De Leiria a Lisboa. Isto muda tudo, porque um estudante, se calhar, já não vai precisar de viver em Lisboa. Portanto, a lógica da habitação também se transforma, que é porque é que uma pessoa há de construir ou viver nos arredores de Lisboa quando pode viver em Leiria e apanhar um comboio para chegar a Lisboa. Pronto, a lógica da habitação também se responde com a lógica da mobilidade. Mas muitas pessoas que estão em Leiria e deixam de ir para Lisboa, mas claro, também acontece muitas pessoas que estão em Lisboa e vêm para Leiria. Sim. Ou seja, mas o problema da habitação parece que vem de um lado para o outro. Podemos ter mais pessoas a viver cá. Certo, nós vamos ter, vai existir sempre uma transformação, tendo em conta a procura, a oferta que vai existir. Eu acho que há uma camada de habitação para a classe média alta, luxo, que se vai deslocar para a Leiria. Com o impacto que isso tem, que é o crescimento dos preços da habitação, mas também mais oportunidades de desenvolvimento. Vão aparecer outro tipo de setores económicos que não estamos à espera, de restauração. O sistema económico Surgem novas oportunidades. Vai ser muito mais exigente, porque essas pessoas são mais requintadas, têm mais grau de exigência e, portanto... E nós temos todas as condições, para imagina. Se tu quiseres ver, nós temos exemplos de pessoas que vêm de Braga, Lisboa, Porto, semanalmente para deixar as miúdas na Anarela.
Sim. que é a melhor escola de balé do mundo, não é? A de Portugal é seguramente. Se tiveres uma academia de futebol que seja referência, se tiveres um colégio internacional, se tu tiveres habitação e segurança, se tiveres cuidados de saúde, e cuidados de saúde, de repente temos o serviço público e temos 3 hospitais a ser construídos, eu não sei onde é que vão buscar tantos médicos, mas a verdade é que tens CUF, luz, vais ter ainda mais o outro, da Beatriz Godinho, ainda vais ter um outro que está em planeamento. Pronto, saúde, hospitais não vão faltar. Podemos não ter Não alguns temos recursos médicos, mas pronto, mas haverá mais resposta. Eu acho que nesse aspecto pode haver uma transformação da cidade se juntarmos aquilo que temos trabalhado nos últimos tempos, e que agora começa a surgir os primeiros resultados, que é tornar a nossa cidade mais turística. Porque tu não tens uma oferta hoteleira. Se no dia que tiveres um hotel 4 estrelas ou um de 5 estrelas, tu vais ter o patamar de exigência da procura muito superior, porque estes turistas vão obrigar a que haja melhor comércio, melhor restauração, melhor serviço dos museus. Vão aparecer outro tipo de... Então esta aproximação vai mudar muita coisa. E como é que Leiria se prepara para receber o que diz mais gente? Sim, há um trabalho a fazer em termos de mobilidade, melhoria dos acessos à cidade, que passa muito pela ligação Leiria Marinha Grande, aquilo que são os circulares, não é? Nós temos já a 19 que termina ali ao pé da Rotunda da Grelha, que depois entra-se, faz um funil, até à Zicofa. Acho que aquela estrada tinha que ser outra vez ampliada, dar-lhe um perfil da A19 até lá ao fim. Tentar, exigir, lutar para que o IC36, que é a variante que fecha a circular, possa ser gratuita, embora haja cada vez mais pessoas a usá-la, que é aquela que passa ao lado do continente, não é? E que sai da A8 e que faz a ligação à A1. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não a utilizam, não é? Passar a utilizá-la gratuitamente. Ligação Leiria Marinha Grande pela A8 também gratuita, seria ótimo. A A17 entre a Ortigosa e a A8 na Barosa, nessa circular também sendo gratuita, era ótimo. Elas já estão feitas, só não são usadas porque o pessoal paga. Portanto, melhorar a 109, a Estrada Nacional. Então, nós temos, em termos de acessibilidades, tu tens o IC2, que está mais ou menos arranjado até ali até à Boa Vista, depois falta até ao Barracão. Arranjado. E esse pessoal está em 10 minutos, 15 minutos em Leiria. E essa estrada que morreu muita gente, com os elevadores centrais, melhorou. Depois temos ali um desenho urbano que eu gostava muito de melhorar, que é aquela zona ali da saída da rotunda aérea, da Zicofa até ao continente, dar-lhe um perfil de cidade, com a iluminação de um lado e do outro, alargar a estrada, um separador central bonito, e teríamos uma avenida. Pois, que aquilo é no meio da cidade e é muito... Aquilo antigamente, eu aliás, onde já não. Cozer. Cozelaria com os Marrazes, através da 109, nós com a nova escola e com o pavilhão, vencemos aquela barreira, porque a cidade é cheia de barreiras, tem a barreira do Rio, quer dizer, daquele lado do Rio é uma coisa, deste lado é outra. Mas o rio não é o Tejo. É um rio pequenino. Mas é uma coisa de um lado e do outro. Vencer essas barreiras, que tem-se ganho. Ganhou-se quando se construiu a Nova Leiria, ganhou-se quando se fez o Jardim da Almoinha. E, no meu entender, quando fizemos a ligação entre Leiria, a rotunda ali da Grelha, a rotunda, com o centro escolar, com o novo centro escolar, com o novo pavilhão, no dia em que a gente começar a ter programação cultural no pavilhão, mais atividade desportiva no pavilhão, nós cozemos. Mas por isso é preciso fazer passeios, é preciso iluminação pública, portanto, vai-se cozendo. São camadas. Isto funciona com lógica de manchadola. A gente vai manchando as coisas. Ou seja, temos que completar e ser melhores a nível de acessibilidade. De acessibilidades e preencher os anéis. Não é? Os anéis vão sendo preenchidos. Portanto, há uns anos atrás, sei lá, nos parceiros não havia tanta expansão imobiliária. Hoje a expansão imobiliária, há uns anos atrás, eram nos Marrazes. O centro de Leiria vai ser maior. Vai ser cada vez maior. Vai por anéis. E os anéis são preenchidos com casas, escolas. E isto é como um jogo, não é? Pronto. E se falhar nesses anéis alguma coisa, a qualidade de vida fica prejudicada. Prometida, claro. É por isso que, quando para os parceiros, estamos a pensar já uma nova escola. Porque aquela que abrimos já há 400 anos já não chega. Porque até a nível universitário, Lisboa ficar a meia hora de Leiria, certamente pode
colocar muitos estudantes Sim. universitários aqui. Certo. Então, o ensino superior em Leiria tem muito potencial, se houver estratégia e visão, e não darmos aqui a tirar para o lado, né? Porque a lógica de efeito de mancha de óleo é igual ao crescimento do ensino superior. É exatamente igual. Nós não podemos amputar o ensino superior em Leiria para dar um bocadinho àquele concelho, àquela vila e não sei quanto, por uma lógica de coesão. Podemos fazê-lo, mas seremos politécnico. Se quisermos ser universidade, temos que entrar no outro campeonato. É o campeonato da massa crítica. Criar escolas com pavilhões, com bibliotecas centrais, etc., de modo a dar conceito de universidade. Então, perspectivam-se mesmo muitos desafios agora com a linha de alta velocidade. Sim, vai ser a concretizar-se, como é o nosso desejo. Nós vamos ter uma nova Barosa, a nova estação que está a Nova Barosa, com uma capacidade de expansão urbana interessante, seja logística, seja de fábricas, seja mesmo também de serviços. Admito perfeitamente que possa existir lá a hotelaria daqui a muitos anos, não é? Só para deixar aqui o apontamento, já sei que estamos a chegar ao fim, nós demorámos quase 100 anos a fazer a cidade chegar à estação, que a estação, quando foi construída, a atual estação, ficava no fim do mundo. E pronto, foi-se cozendo, aquele efeito de mancha de óleo, né? E agora que estávamos a chegar à estação, É preciso ela dá mais um pulo, dá um pulo mais 5 km para trás. E agora quanto tempo é que vamos demorar a chegar lá? E para chegar lá, temos que ver a questão da orografia. A estrada de Leiria Marinha tem que ser arranjada, 242. Gostava muito que se fosse alargada para 2 faixas de um lado e do outro, com passeios, também com o separador central em verde, que eu gosto muito de coisas verdes, é por isso que eu gosto muito de floreiras. E assim ficava a cidade, as duas cidades unidas por uma avenida, usando o mesmo pensamento que eu estava a dizer, ligar a Leiria aos Marrazes. Portanto, ou seja, a acessibilidade como um dos pontos as fulcrais. acessibilidades com segurança, com desenho urbano, para que se consiga criar qualidade de vida, atratividade da nossa cidade. Para fechar o episódio, tenho aqui uma questão, que é, como presidente, certamente que existem muitas decisões que são impopulares, mas que são essenciais. Como é que se gera esse tipo de questão? É assim, nós temos que gerir sempre qualquer tipo de decisão. Eu estou relativamente tranquilo, tenho 8 vereadores em 11, todas as decisões que tomo são por unanimidade. Se houver algum vereador que tenha dúvidas sobre o assunto, eu retiro o assunto até que toda a gente esteja de acordo. E não precisava, né? Bastava dizer, olha, o Presidente decidiu, está decidido. Não fui formado assim, nunca usei, desde que sou Presidente nunca usei essa prerrogativa de impor o meu poder. Gosto de partilhar, gosto de estar confortável nas decisões. Embora há sempre um momento em que quem decide é sempre o culpado, mesmo quando as coisas não correm claro. bem. Pronto, eu sei perfeitamente que esse papel caberá sempre para o Presidente, para o líder. Pronto. Mas globalmente acho que o poder da decisão tem que ser partilhado, tem que ser cada vez mais transparente, para vencer também o crescimento da extrema-direita, porque hoje em dia, e no futuro vai ser ainda pior, até com a inteligência artificial. Bem, hoje qualquer pessoa é especialista em tudo. A gente faz um estudo económico, a gente faz uma tese de mestrado, uma deliberação, uma sentença, usando o chat GPT. Portanto, é muito natural que as decisões políticas possam ser analisadas recorrendo à internet, ao chat GPT e outros. E, portanto, a nossa decisão, quanto mais partilhada e transparente for e explicada, menos oposição terá. É por isso que é importante ter conforto da equipa e depois explicar bem às pessoas o motivo dessa decisão. Mesmo que não concordem, há uma explicação. Não, temos que explicar, é o que se consulta pública, é por isso que a política moderna é muito mais trabalhosa do que se possa imaginar. A gente, para além de tomar decisão, é o processo de tomada de decisão de sua explicação. Porque se tu não explicares, vai aparecer um desgraçado da extrema, seja da extrema esquerda ou da extrema direita, desancar de cima a baixo. Algo que era facilmente evitável com a explicação. É por isso que a política moderna vai obrigar sempre a consulta pública, a explicar os motivos, a promover um debate com as forças vivas, etc., para que o processo de decisão seja minimamente seguro. Quem não o fizer vai ser engolido. Porque andam uns gajos ferozes nas internets da vida, com as espadas afiadas, à espera que um gajo venha... Quer
Espero que é. Gonçalo, foi um prazer. Olha, o prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Está bem? E parabéns pelo programa. A malta que está em casa, obrigado. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.